Meus irmãos, Deus abençoe a vida de todos, no nome do nosso Senhor Jesus. A quem esse vídeo chegar, quero trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Independente de quem seja você católico, espírita, religioso ou não, crente, ateu, não importa. Você é um ser humano, você é uma alma. Jesus te ama. Eu estou passando aqui para deixar uma palavra de Deus ao teu coração. Eu gostaria de meditar no livro do Êxodo, no capítulo 23, no versículo 25, onde está escrito: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Servireis ao Senhor vosso Deus. Quero lhe fazer uma pergunta. Você tem procurado servir a Deus? Você sabe o que é servir a Deus? A própria Bíblia nos mostra o que é servir a Deus. E a pergunta para nossa consciência: temos servido a Deus? De que maneira procuramos servir a Deus? Eu li este versículo aqui no Êxodo 23, versículo 25, e agora eu vou ler o mesmo capítulo, só que um versículo antes, o versículo 24, que diz: não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirá totalmente e despedaçará de todo as suas colunas. Então olha o que Deus espera de mim e de você. Que não tenha outro Deus competindo no nosso coração o lugar do único e verdadeiro Deus. Para servir a Deus, primeiro nós temos que ter em mente que há um só Deus. Não há espaço para outro. Nossa fé não pode ser dividida como se divide um bolo em fatias e entregamos um pedaço a cada pessoa que gostamos. Não, a fé não é assim. A fé ela tem que ser exclusiva, num Deus exclusivo, direcionada ao único e verdadeiro Deus. A palavra de Deus, aqui no livro de Josué, vou passar aqui, olha, livro de Josué no capítulo 24 e no versículo 14, a palavra de Deus diz: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então observe mais uma vez a exortação que a palavra de Deus traz para nós. A gente, a princípio, temos que entender que não podemos ter vários deuses, servir vários deuses, não. A gente serve um só Deus, um só Deus. Semelhante ao que está escrito no Êxodo, no capítulo 23 e no versículo 24 e 25, aqui em Josué também, basicamente a mesma coisa. A palavra de Deus nos ensina que não há lugar para outros deuses. Devemos lançar fora
todo e qualquer tipo de idolatria que possa haver no nosso coração, qualquer coisa que possa nos tentar a direcionar a nossa fé a outros, a quem quer que não seja o único e verdadeiro Deus. Não pode haver em nosso coração nada que nos divida. Nossa fé tem que ser exclusiva, única, em um Deus exclusivo, em um Deus único. E assim devemos servir a Deus, dedicando a Ele a nossa vida de todo o nosso coração, como, por exemplo, uma mulher chamada Ana, no Evangelho de Lucas. A palavra de Deus fala sobre uma mulher chamada Ana. Esta mulher, a Bíblia apresenta ela como uma profetisa. E o que se diz sobre esta mulher está aqui em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 36, que a palavra diz: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fenuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Olha que maravilha! Então, Ana era uma mulher que servia a Deus. Essa Ana, referida no Evangelho de Lucas, essa mulher é uma mulher dedicada à obra de Deus, dedicada ao serviço de Deus. A palavra de Deus fala que esta mulher, ela não deixava o templo, e dia e noite adorava, com jejuns e com oração. Então observe, servir é viver uma vida dedicada, uma vida onde nós procuramos priorizar as coisas de Deus, do reino de Deus. Não que deixaremos de lado as coisas concernentes ao que precisamos fazer aqui nesta vida. Porém, a quem de verdade se entregou a sua vida a Cristo e passa a servi-lo, essa pessoa vai ter como prioridade, ela não vai abrir mão, ela não vai deixar de lado as coisas de Deus. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, tá? Olha o que ele diz aqui no Evangelho de Marcos 10, 43. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 43. Diz: mas, aqui é Jesus falando, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Observe o que é servir a Deus. O Senhor Jesus diz: o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir, a ponto até de dar a sua vida. O serviço do Senhor Jesus, a dedicação dele em favor, como está escrito, de muitos, porque, infelizmente, nem todos creem, mas aos que creem, certamente os que creem serão beneficiados por tudo que Jesus veio fazer, a ponto até de dar a vida dele pela nossa vida. O Senhor Jesus serviu de tal maneira, a ponto até de dar a vida dele. Então compreenda que servir é isso, é viver uma vida de dedicação a Deus,
as coisas concernentes ao reino de Deus. Servir a Deus é nos dedicarmos a salvar pessoas através do Evangelho, através da palavra. Servir a Deus é a gente ajudar quem precisa. Você compreende? É haver da nossa parte uma verdadeira entrega e uma dedicação às coisas de Deus. Então, lá no Êxodo, no capítulo 23 e no versículo 25, a palavra manda a gente servir a Deus, porque nós servindo a Deus, nós seremos abençoados. Você não precisa ter nenhum interesse em que a sua vida receba as bênçãos, porque automaticamente, no servir de coração, os frutos virão. E os frutos que colheremos por servir é as bênçãos. É as bênçãos. Muitas vezes as pessoas querem ser abençoadas sem servir. Ela não se preocupa com nada, ela não se preocupa com ninguém, não há dedicação da parte dela, não há entrega, não há renúncia, ela não faz nada pelo reino, por Deus, pelas coisas de Deus, mas ela quer ser abençoada. Então, para você ser abençoado, não precisa necessariamente você se preocupar com a bênção. Só sirva. E você será abençoado. Se você o fizer de coração, com amor, entendendo que não pode haver outro no seu coração, não divida sua fé em Deus com imagens, com nada que não agrade a Deus. Por isso que a Bíblia manda lançar fora as imagens, por isso que a Bíblia manda lançar fora os outros deuses e servir só, única e exclusivamente a Deus. Estou lhe pregando a palavra de Deus, tá bom? E se você servir, o próprio Senhor Jesus disse: aquele que servir, o Pai o honrará. Amém? Olha, que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Faça com que essa palavra alcance mais pessoas, tá bom? Nos ajude. Se inscreva no nosso canal. Deixa no comentário um amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, de uma maneira toda especial. Sirva ao Senhor. Sirva a Deus. Ele vai abençoar teu pão, tua água e tirar do teu meio as enfermidades. Você recebe essa palavra? Então que Deus abençoe a sua vida poderosamente no nome do Senhor Jesus.